E aí, galera, beleza? Falar agora aqui ainda sobre princípios do direito penal, especificamente agora o princípio da insignificância. Se quiserem dar um pause aqui, ó, para fazer as questões, tem essa que eu separei, tem essa daqui e tem mais essas duas, ó. Essa daqui de 2017, essa daqui também de 2017. Então vamos fazer aqui 4 questões. Para mim, esse princípio da insignificância é um dos mais importantes, cai bastante e tem vários pontos importantes aqui. Primeira, de juiz, para começar como? Pesado já. Aí tem a historinha aqui, ó. Um homem maior de idade capaz foi preso em flagrante por ter subtraído 2 garrafas de uísque em supermercado. A observação da ação delituosa por meio de um sistema de vídeo do estabelecimento permitiu aos seguranças a detenção do homem no estacionamento e a recuperação do produto furtado. O valor do produto subtraído equivalia a pouco mais de 1/3 do valor do salário mínimo vigente à época. Na fase investigatória, constatou-se que o agente do delito possuía condenação transitada em julgado por um fato semelhante e respondia por outras 3 ações penais em curso, tá? Essa questão aqui pede para marcar correta, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. Ela vai fugir um pouco da nossa matéria aqui, que é o foco, mas vamos ver aqui, ó. O acusado pode ser absolvido com base no princípio da insignificância, já que o valor dos objetos subtraídos era ínfimo e estes foram integralmente restituídos ao supermercado. Esse tem a ver, né, que é o princípio da insignificância. Mas aqui a gente já explica que não vai poder ser absolvido pelo princípio da insignificância. Nesse caso, em razão de uma questão aqui, olha só. Ele já possuía condenação transitada em julgado por fato semelhante, tá? Daqui a pouco a gente vai trazer a jurisprudência dos tribunais aqui que explicam essa questão. Em razão da existência de sistema de monitoramento de vídeo no supermercado, trata-se de um crime impossível. Isso aqui também é específico, é com relação ao furto, né, crime contra o patrimônio, e também entendimento dos tribunais que não é um crime impossível em razão desse monitoramento de vídeo, não. Não houve consumação do furto? Houve sim. A reincidência do acusado. Agora olha só que legal. A reincidência do acusado não é um motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Olha isso aqui, que doido. Ó, cara, tá certo. A reincidência do acusado não é motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Nesse caso específico, foi. Porque ele já tinha uma condenação transitada em julgado e era por fato semelhante. Então, ele tem que ter esses 2 requisitos. Ele tem que já ter sido condenado por sentença transitada em julgado aqui, ó, condenação transitada em julgado por um fato semelhante. Nesse caso, sim. Mas você não pode falar que a reincidência do acusado é um motivo suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, tá? Então, realmente está certo. A reincidência do acusado não é motivo suficiente para afastar a aplicação. Você precisa que seja uma reincidência específica por um fato semelhante e também tem que ter transitado em julgado, tá? A gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Mas essa é a resposta aqui, letra D. E a próxima, não cabe compensação integral de... Tem 2 atenuantes, né? A atenuante de uma confissão espontânea, ou seja, vai atenuar o crime porque você confessou espontaneamente, e uma agravante por causa de reincidência específica. Isso aqui é um entendimento, né, de tribunal que foi alterado. Antes não cabia, mas agora cabe, né, essa compensação, mas não tem a ver com essa matéria que a gente está vendo. O foco aqui era a letra A,
e a letra D, que tinha a ver com o princípio da insignificância, tá? Já vamos ver a próxima aqui, ó. É possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, desde que o prejuízo seja inferior a um salário mínimo. Aí, cara, essa aqui também é tensa, essa questão. Ó, tem que ressaltar aqui, ó, analista judiciário do STJ. Aqui tem uma treta entre o STJ e o STF. Já já a gente vai explicar ela, mas só para saber que o STJ tem até uma súmula 599 do STJ, né? Para ele, o princípio da insignificância não se aplica, certo? Não se aplica aos crimes contra a administração pública via de regra. Então, é possível a aplicação. A gente tinha que marcar errado porque a prova é do STJ, né? Esse é o entendimento do STJ. Ele não especificou, só jogou aqui, não perguntou se era do STF, se era. Enfim, tinha que puxar a sardinha lá para eles, né? Mais uma. Olha só, mais uma historinha agora aqui, ó. Analista judiciário. Um açougueiro de uma rede de supermercado subtraiu 2 peças de carne, valor de R$ 78, e ocultou nas vestes. Mas a sua ação foi observada por outro empregado, X9, que comunicou ao chefe da segurança. E este, por sua vez, acionou a polícia. O agente foi preso em flagrante e a res furtiva foi restituída. O agente de 55 anos de idade tinha registro de outra ocorrência de furto, praticado havia mais de 5 anos, sem que o inquérito tivesse sido concluído. Olha aqui a diferença. Tinha um registro de ocorrência do mesmo crime, mas a questão não falou que houve o trânsito em julgado, era um registro de ocorrência de furto, tá? Aí vamos lá. A opção correta, entendimento de tribunais superiores. A reincidência do agente afasta o furto privilegiado. Aí, cara, isso aqui, ele já misturou tudo aqui, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é o furto privilegiado e outra coisa é um furto, vamos dizer, insignificante, né? Insignificante, tá? Então, a reincidência do agente afasta o furto privilegiado. Já já a gente vai ver isso. A gente vai ver que não. Mas, ó, houve arrependimento eficaz? Também não tem a ver aqui com a matéria que a gente está estudando. Vamos tentar achar o que serve para a gente aqui, ó. O agente deverá ser absolvido em razão do princípio da insignificância? Trata-se de um crime impossível por... Isso aqui a gente viu na questão anterior, né? Ineficácia absoluta do meio ali, em razão da... Às vezes eles falam isso aqui por causa da câmera lá, mas não é nem o caso, né? Ineficácia absoluta do meio empregado por ele, não é o caso também. Hipótese configura uma tentativa de furto simples. Então, ou a gente vai falar que ele tentou cometer um furto, ou a gente vai falar que ele deve ser absolvido em razão do princípio da insignificância. E essa aqui é a resposta correta, letra C. Aqui tem todos os requisitos que a gente vai falar já já para a aplicação do princípio da insignificância, tá? Que é o famoso MARI. A gente já vai ver. Então, ó, um furto, né? Não teve violência nem nada, o valor tá aqui, um valor ínfimo. E é isso, tá? Então, daqui a pouco a gente vê direitinho essa questão aqui. Nesse caso, cabe sim o princípio da insignificância. E olha lá, a última aqui, ó. De acordo com o STF, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a constatação de certos vetores para se caracterizar a atipicidade material do delito. É o que a gente estava falando aqui, o MARI. O STF, né, ele estabeleceu aqui alguns vetores, ou seja, é uma questão jurisprudencial, tá?
jurisprudencial. Isso não está na lei, isso é um entendimento do STF que, para se aplicar o princípio da insignificância, deve estar presentes alguns vetores. Quais sejam eles? Aí, ó, tem que ser esse aqui, ó, o MARI. Aí, ó, seria mínima periculosidade, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, relevante ofensividade. Ó, alguns a gente já vai eliminar de cara. Ó. Quando você fala a conduta do agente foi, olha só, relevante ofensividade. Então, mano, já tá errado. Se tiver uma relevante ofensividade na conduta do agente, não, né? Lesão jurídica provocada foi expressiva. Também não. Expressiva não. Ó, um desvalor relevante da conduta. A conduta dele teve um desvalor relevante. Também não. Tem que ter em mente que tem que ser assim, ó. Reduzido o grau de reprovabilidade ou uma mínima periculosidade, entendeu? Só que, ó, essa questão ela foi difícil porque você não precisava, porque às vezes eu mesmo aqui, ó, decoro de cabeça só o Mari. Aí você fica aqui, ó, mínima, o quê? Ó, eu lembro que tem mínima, certo? Aí aqui, ó, ausência, aqui é relevante, Mari. Reprovabilidade, como é que é? Caraca, insignificante. Aqui relevante, né? Lembra dessa última, ó? Lembra de irrelevante, até a questão do valor, né? Isso aqui é fácil lembrar, ó. Questão do valor ser irrelevante, ausência mínima. Só que, ó, nessa questão não seria suficiente, tá? Reduzido, ó, tá aqui, ó. Reduzido o grau. Mas aí, ó, essa questão pedia mais coisa ainda. É reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Vai ser a certa. E a gente vai ver, ó, que periculosidade social não pode ser mínima. Tem que ser ausência de periculosidade. Olha o peguinha. Você não contente em cobrar que você soubesse isso daqui, você ainda tinha que decorar o negócio todo, tá? Mas é isso. Vamos ver aqui, ó, agora vai ficar mais claro. Os critérios objetivos adotados pelo STF para aplicar o princípio da insignificância é o famoso MARI. Olha lá, MARI. Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Aí a questão falou em reduzidíssimo, só para complicar mais ainda, né? E a inexpressividade da lesão jurídica. Por exemplo, um furto de baixo valor. Mari é insignificante, pesado isso aqui, né? Se tiver alguma Mari aí. Mas, ó, mínima ofensividade da conduta. Olha o que ele falou aqui, ó. Mínima periculosidade social, não. Tá? Ele misturou tudo aqui, ó. Misturou tudo. Entendeu? Misturou tudo. É mínima ofensividade, ausência de periculosidade. Olha o que ele falou sobre periculosidade. Mínima periculosidade, não, cara. É ausência. Ausência de periculosidade, tá? E aqui, ó, ele botou reduzidíssimo grau de reprovabilidade. Aqui, reduzido grau de reprovabilidade, leia-se reduzidíssimo. Também tá certo, tá? E aí é isso que eles fizeram, bagunçaram a questão toda. Cara, quanto a essa questão aqui, ó, eu achei no questão de concurso, achei bem bacana. Tem a ver com aquilo que eu comentei, para não confundir furto de pequeno valor e a questão da insignificância, tá? Então, ó, existe o furto de pequeno valor, também chamado de furto privilegiado, e por outro lado existe o furto, né, ou subtração de bagatela ou insignificante, que é o princípio da insignificância. Olha lá. O princípio da insignificância é o que a gente viu. Se aplica ao furto, né, desde que aqui, ó, preencha os requisitos. Mínima ofensividade, nenhuma
ou ausência de periculosidade, reduzidíssimo ou reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica. Então, ó, o furto de bagatela ou insignificante é esse daqui, ó. Não é passível de punição porque o valor da coisa é pequeno ou insignificante. Nesse caso, exclui a tipicidade material. O fato não é um fato típico, porque retira-se, lembra, tem a tipicidade formal e a tipicidade material. Tipicidade formal aqui, pô, essa letra tá grande. Tipicidade formal, prescrição lá na lei, tá prescrito na lei. Prescrito na lei. E a questão material é efetivamente, né, a efetiva lesão. Por exemplo, a efetiva lesão aqui é ao bem jurídico protegido, certo? Ao bem jurídico protegido. Então, quando você fala em crime de furto, tá lá, subtrair coisa alheia, móvel, sei lá, como é que tá escrito. Então, tá prescrito o crime. Mas você tem que olhar a materialidade, tem que ver se houve efetiva lesão ao bem jurídico. Nesse caso, em razão da coisa ser de pequeno valor, ser insignificante, afasta-se a tipicidade material, logo, não há que se falar em fato típico, não há crime, né? Exclui a tipicidade, porque afasta aqui essa tipicidade material, beleza? E olha aqui que importante, olha que importante. Não se aplica o princípio da insignificância, que é isso que a gente está falando agora, no furto qualificado, mesmo que as qualificadoras sejam de ordem objetiva. O que é furto qualificado? Tá aqui, ó. Tá lá na lei, no parágrafo, olha só, tá lá no artigo 155, né, do furto, ele traz os casos de furto qualificado. O furto qualificado ele vai ser um furto pior, né? Porque você destruiu ou rompeu um obstáculo, você abusou da confiança, você usou de fraude, escalada ou destreza, você empregou uma chave falsa, ou você cometeu um furto por meio de concurso de duas ou mais pessoas. Esses aqui são casos de crime pior. É um furto qualificado. Então, olha só, gente, não há que se falar em furto qualificado no princípio da insignificância, beleza? Chega a prova falar um caso de um furto lá em concurso de pessoas, mediante escalada e tal, abuso de confiança, esses negócios tudo, vai ser um furto qualificado. Aí vinha falar que era uma coisa de pequeno valor insignificante, vai se aplicar o princípio da insignificância? Não, não se aplica o princípio da insignificância no caso de furto qualificado, tá? Então, são três figuras aqui que a gente está falando. Tem o furto de pequeno valor, que é o chamado de furto privilegiado. Privilegiado é um furto mais de boa, tá? Tem o furto padrão, mas que, em razão do valor pequeno aqui da coisa, ou insignificante, pode haver o princípio da insignificância, você afastar o crime, tá? Que aí vai haver o princípio da insignificância, normal, e tem um furto pior, que é esse que a gente está falando, que é o furto qualificado. Aí, olha só, esse específico, que é um furto de pequeno valor, ou um furto privilegiado, está lá no artigo 155, parágrafo 2º, que fala, o furto privilegiado está lá no Código Penal, e olha só, se o criminoso for primário, e a coisa for de pequeno valor, o juiz pode substituir a pena de reclusão por uma de detenção, pode diminuir em 2/3, ou pode aplicar a pena, ou pode aplicar aqui, ó, somente a pena de multa. Então, olha só, pequeno valor da coisa, primariedade, mais a primariedade leva à aplicação de um dos três benefícios, por ser um furto privilegiado, um furto de pequeno valor, você que é primário, pode ter um dos três benefícios, qual seja substituir a pena de reclusão por detenção, diminuir de 1/2 ou aplicar somente a pena de multa. Esse é um furto privilegiado, furto de pequeno valor. Não confunda com furto
insignificante aqui em razão do princípio da insignificância, tá? Aí olha essa súmula aqui que é importante. É possível o reconhecimento do privilégio, furto privilegiado, mesmo que o furto seja qualificado. Agora bagunçou tudo, ó. Olha o que ele está falando. Você tem um furto qualificado, que é aquele que a pessoa destrói, rompe obstáculo, mediante fraude, escalada, destreza, emprego de chave falsa, concurso de pessoas. Isso é um furto qualificado, é um furto pior. Pode haver um furto pior, um furto qualificado, somado ao privilégio do furto privilegiado. Que doideira! Quando que isso vai acontecer? Se for primário agente, se for de pequeno valor a coisa, e se a qualificadora for de ordem objetiva? Olha, isso aqui é também importante. As qualificadoras todas que a gente falou, tudo é objetivo. Ó, objetivo, você destruir ou pular um obstáculo é uma coisa objetiva. Você pulou ou não pulou? Fraude, escalada ou destreza. Usou de chave falsa ou não usou? Concorreu com outras pessoas ou não? Agora, abuso de confiança é subjetivo. Então, exceção da exceção da exceção aqui é o abuso da confiança. Então, só para recapitular. Furto qualificado, que é um furto mais tenso, pode ser aplicado conjuntamente com o privilégio aqui, ó, do furto privilegiado, que são os 3 benefícios aqui. Mas aí você vai depender da primariedade do agente, do pequeno valor da coisa e um terceiro e último requisito, que a qualificadora seja de ordem objetiva. Todas essas são objetivas, menos o abuso de confiança, tá? Então, pode haver furto qualificado mais um furto privilegiado? Pode. Pode ter um furto qualificado e insignificante? Não pode, porque está aqui, ó. Não se aplica o princípio da insignificância no furto qualificado. Que doideira, velho. Espero que vocês tenham entendido e vamos seguir, que tem mais coisa aqui. Falei que era importante esse princípio, ó. Olha só, esse princípio também, Klaus Roxin que falou tudo, né? Ele também falou aqui sobre esse assunto da insignificância, foi o primeiro a falar. Esse princípio, como a gente viu, também é chamado de princípio da bagatela ou infração bagatelar própria. Já falei sobre isso, não tem previsão legal no direito brasileiro, certo? É uma criação doutrinária e jurisprudencial. E é uma causa supralegal de exclusão, também falei disso. Você exclui a tipicidade material. Então, um fato ele é penalmente insignificante, não lesou nem causou perigo de lesão ao bem jurídico, a absolvição por atipicidade material. Vai lá no CPP, artigo 386, inciso 3, fala sobre isso. Agora que eu queria chegar aqui nesse ponto importante. Olha só. A gente fez uma questão falando sobre isso. Aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Olha lá. Para o STJ, aplica-se o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública? Não. Para o STJ, não se aplica, ainda que o valor seja ínfimo, visto que tais crimes ofendem a moral administrativa, insuscetível de valoração econômica. Súmula 599 do STJ. Mas o próprio STJ admite a exceção. Ele admite aplicar o princípio da insignificância aos crimes de descaminho, tá? Então, para gravar, princípio da insignificância aplica nos crimes contra a administração pública? Para o STJ não se aplica, mesmo que o valor seja ínfimo, salvo no crime de descaminho, que é um crime contra a administração, mas que pode sim haver aqui o princípio da insignificância, tá? Por outro lado, o STF admite o princípio da insignificância nos crimes contra a administração, ou seja, ele é contrário a essa súmula que a gente acabou de ver do STJ. Para o STF, a prática de crime contra a administração por si só não inviabiliza a aplicação do princípio, admitindo-a em outros casos, além dos relativos aos crimes de descaminho. Então, para o STF, cabe tanto no descaminho como em outros, dependendo de uma análise do caso concreto. Tá? Então, essa questão aqui, ó,
que falava assim, ó, é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração? Para o STJ, estava errada, porque, ó, para o STJ não é possível. A gente teve que seguir do STJ porque era a prova do STJ aqui, né? Mas tem essa treta entre o STJ e o STF. Mas, para terminar aqui, muita coisa, ó. Mais uma observação importante. O STF vem entendendo mais recentemente que a circunstância de se tratar de réu reincidente não deveria automaticamente afastar a aplicação do princípio da insignificância. Seria necessária uma motivação específica, à luz das circunstâncias do caso concreto, como alto número de reincidência, especial reprovabilidade decorrente das qualificadoras. Então, se, em razão da qualificadora do crime, há uma especial reprovabilidade, ou se ele é muito reincidente, entendeu? Você tem que olhar o caso concreto. Você não pode falar que o fato dele ser reincidente automaticamente vai afastar o princípio da insignificância, entendeu? O STF entende assim. A circunstância de o réu ser reincidente não deveria automaticamente afastar a aplicação do princípio. Então você tem que ver uma motivação específica à luz do caso concreto, levar em conta alto número de reincidência e uma especial reprovabilidade decorrente das qualificadoras. Ainda assim, pontuou o Roberto Barroso, esse que é o meu novo chefe, presidente do TSE. Olha só, a caracterização da reincidência múltipla para fins de rejeição do princípio de insignificância exigiria a ocorrência de trânsito em julgado de decisões condenatórias anteriores que deveriam ser referentes a crimes de mesma espécie. Então ele botou dois requisitos aqui, o Barroso, ó, reincidência múltipla para fins de rejeitar o princípio da insignificância, precisaria do trânsito em julgado das decisões condenatórias e ainda tinha que se tratar de crimes da mesma espécie. Sendo assim, aí essa aqui é aquela questão aqui, ó, falou que cadê? Aqui, ó. A reincidência do acusado não é um motivo suficiente para afastar a aplicação, beleza? Reincidência, em geral, falando assim, não é motivo suficiente para afastar essa reincidência. O STJ, né, decidiu que a circunstância de tratar o réu reincidente não deveria afastar o princípio aqui da insignificância. Fechou? Mais umas aqui, ó. Mas com observação também, não vai se aplicar o princípio da insignificância no roubo, tráfico de droga, moeda falsa e contrabando. Questões jurisprudenciais mesmo. Roubo por quê? Cara, o roubo é pesado, né? Grave ameaça. E a gente viu lá que o Mari, quando você falou do Mari, ó, mínima ofensividade da conduta, entendeu? O roubo, o furto não tem ofensividade, não tem violência. O roubo já tem violência. Periculosidade social, ausência de periculosidade. Não é um cara periculoso, já no roubo já tem ali um risco, né? Reprovabilidade, já é um negócio mais reprovável, né? Já é um comportamento mais sinistro. E a questão aqui, então, no roubo, por exemplo, mesmo que haja uma inexpressividade de uma lesão jurídica em questão financeira, né, do valor, não vai aplicar o princípio da insignificância. Então, roubo não, tráfico de droga também não, porque é um crime de perigo abstrato, né? Você já presume esse perigo, né? Então, irrelevante a quantidade de droga apreendida, vai ter crime sim. Moeda falsa, ainda que seja uma nota aqui, ó, de pequeno valor, não se aplica o princípio, porque é um delito contra a fé pública. Tem um interesse estatal na sua repressão. O bem violado é a fé pública, tá? Que é um bem intangível, corresponde à confiança que a população deposita em sua moeda. Então, não é uma análise só do valor por ela representado. E o contrabando, que não aplica o princípio da insignificância em razão do desvalor. Então, descaminho é diferente, tá? O descaminho, o STJ e o STF, ó, o STJ e o STF admitem, mas o contrabando não. Para finalizar,
de verdade agora, juiz substituto, essa prova, essa questão aqui ela foi anulada, mas esse item dá para salvar, olha só. Exposição à venda de CD ou DVD pirateado, apesar de violar o direito autoral, atrai a aplicação do princípio da significância. Aqui é outro caso de entendimento de tribunal. O STJ editou a súmula 502, dizendo que, olha só, sobre a violação de direito autoral, que o fato de expor à venda CD e DVD pirateado é violação de direito autoral, sim, e em razão disso, olha só, não é caso de aplicação do princípio da insignificância, pois causa sérios prejuízos à indústria fonográfica brasileira. O STJ decidiu assim em 2013. É importante, né? Vai que aparece lá dizendo que, em razão da adequação social, como a polícia não pega mesmo, isso aqui, princípio da insignificância. Não, não há princípio da insignificância nesse caso. Entendimento jurisprudencial e simulado. Fechou? Valeu, galera. Esse vídeo ficou mais longo, eu tinha muita coisa para falar. Espero que sirva para alguma coisa. Tamo junto aí, até a próxima. Abraço.